Boa tarde a todos, a todas que vão nos assistir posteriormente. Hoje é 22 de janeiro, meu nome é Wallace Ferreira, eu sou professor do CAP-UERJ, coordenador de disciplina da casa, da instituição, do CAP. Sou coordenador do LEPEX, Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências Sociais, do CAP-UERJ. Estamos aqui para mais uma atividade da parceria entre o CAP-UERJ e o IESP, contando dessa vez também com o Unirio, com o projeto CP nas escolas, Ciência Política nas Escolas, que tem o professor Felipe Borba, que está aqui com a gente. Do IESP temos o professor Fabiano dos Santos, e temos também o estudante Delano Matos, que é estudante da Escola de Ciência Política da Unirio. Bom, essa atividade versa sobre eleições, sobre política, sobre democracia, temáticas muito urgentes, muito atuais, material esse que a gente está gravando aqui e que vai ser utilizado com a educação básica, com turmas do primeiro, segundo, terceiro ano do CAP-UERJ. Também será utilizado com nosso trabalho na licenciatura em Ciências Sociais realizado na UERJ. Bom, o professor Felipe Borba, começando pela apresentação dele, é doutor e pós-doutor em Ciência Política, vai estar falando para a gente sobre o obscurantismo político-social no Brasil, as ameaças à democracia, o questionamento ao processo eleitoral, né? O professor Felipe tem uma pesquisa sobre a desconfiança da urna eletrônica, enquanto o professor Fabiano Guilherme, do IESP, doutor em ciência política, coordenador do NECOM, né? Núcleo de Estudos do Congresso Nacional, vai estar falando para a gente sobre as forças negacionistas que cruzam Brasil, Estados Unidos, vai estar fazendo uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, no que tange às eleições, no que tange ao processo democrático e político atual, vai estar também falando sobre o fim do governo Trump, as perspectivas do governo Biden, sempre uma comparação com a realidade brasileira. Então, vamos começar pelo professor Felipe Borba. Está contigo a palavra, professor. Você me convidou para falar um pouco sobre a crise da democracia brasileira. Tá? E eu queria, então, vou iniciar minha fala, Wallace, contextualizando um pouco a democracia brasileira. Né? Como nós chegamos até aqui, né, o que está acontecendo e, possivelmente, para que caminhos, né, para que rumos poderemos tomar a partir de agora. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção para um ponto muito importante. Né? A eleição presidencial de 2018, que elegeu Jair Bolsonaro presidente, ela foi a 8ª eleição consecutiva desse período democrático, que se iniciou em 1989, com a eleição do Fernando Collor. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque esse é o maior período de eleições consecutivas que nós tivemos no Brasil. O período democrático anterior, nosso primeiro período democrático, que se iniciou em 1945, após a Era Vargas, e foi interrompido em 1964 com o golpe militar, elegeu apenas 4 presidentes. O general Eurico Gaspar Dutra, em 1945, em 1950, Getúlio Vargas, volta a ser presidente pelo voto, em 1955, Juscelino Kubitschek, em 1960, Jânio Quadros, né, que meses após tomar posse, renuncia, precipitando, então, a crise que veio até mesmo a desencadear em 1964. O Brasil virou uma república, né, ali no 1888, 89, tá? E nesse período da República Velha, que vai até 1930, o Brasil elegeu 13 presidentes. Então, se a gente for comparar o período atual com o período da República Velha, a República Velha teve uma sequência maior de eleições, vamos assim dizer, até ser interrompida pelo golpe de 30. Mas dificilmente nós podemos classificar aquele período como uma democracia. Por uma série de razões, mas eu vou chamar atenção para 2. Né? Primeiro porque o percentual de eleitores era muito baixo, girava em torno de 5% da população. As mulheres, por exemplo, não poderiam votar. Só adquiriram o voto nos anos 30, após a República Velha. Curiosamente, né, as mulheres adquiriram o direito de voto durante uma ditadura, a ditadura varguista. Tá? E por ser um período, né, que todos os relatos da época mostram que eram eleições completamente viciadas por fraude. Compra de voto,
clientelismo, voto de cabresto, enfim, né, uma série de práticas que afastavam o processo eleitoral, né, de qualquer semelhança com uma democracia. Então, como eu disse, né, o primeiro experimento democrático se encerra com a eleição de 1960, né, com o golpe de 64, e nós retomamos, então, o direito ao voto em 1989. Né, eu também sempre costumo contar para os meus alunos, né, que não tem muito, né, que nasceram já dentro de uma democracia, que o meu pai, em 1989, votou para presidente pela primeira vez, junto com o meu irmão, que é mais velho do que eu, que na época tinha 16, 17 anos. Então, meu irmão votou para presidente junto com meu pai, foram votar juntos. Né? Então, assim, para você ver como uma geração inteira, né, como a geração do meu pai, que hoje em dia tem 75 anos, ficou privado de votar até quase ter 40 anos de idade, até mais de 40 anos de idade. Tá? Então, esse período que ele nasce ali em 1989, tá? E estamos nele atualmente, não é só, ele não se caracteriza apenas pela longevidade. Né? Durante esses anos, né, quase 30 anos, o Brasil ele construiu e amadureceu uma democracia. Um dos pontos centrais desse amadurecimento da democracia foi a mudança de governo que ocorreu com a eleição de 2002, né, quando um partido de esquerda assume a presidência pelo voto e uma transição totalmente pacífica, sem qualquer tipo de conflito. Os rankings internacionais, né, os institutos internacionais que medem qualidade da democracia, por exemplo, já nas eleições de 2014, colocavam o Brasil no rol, né, no seleto grupo das democracias estáveis, as democracias que consolidadas, vamos assim dizer, no mundo. Né? Se pegar o relatório do IDEA, por exemplo, colocava o Brasil, em 2014, na frente dos Estados Unidos e do Canadá no item eleições limpas. Né? O que mostrava que esse processo, né, que começou no final dos anos 80, né, estava caminhando bem. Mas, pois bem, ao mesmo tempo, a eleição de 2014, né, aí, acredito eu, ela marca um momento importante da democracia brasileira. Foi o primeiro, o Aécio Neves, candidato do PSDB, ele perde as eleições, né, para Dilma Rousseff, né, então, candidato do PT, presidente que buscava a reeleição, e simplesmente não aceita a derrota, com declarações públicas de que a eleição havia sido fraudada. O PSDB ingressa, então, com uma representação do Tribunal Superior Eleitoral, né, tentando invalidar aquela eleição. Não foi invalidada, foi um processo que tensionou a política, né, tensionou os partidos, tensionou os eleitores, né, ajudou a construir o clima que desencadeou na sequência do seu segundo mandato, com manifestações de rua, né, que, no final das contas, culminou com o processo de impeachment da presidente Dilma, um processo totalmente controverso, né, pela falta de clareza de um crime de responsabilidade naquele momento. Tá? E, a partir de então, né, a democracia brasileira ela começa a conviver com uma série de tensões. Né? E a eleição de 2018, né, como comecei por ela, e volto a ela, né, que elegeu Bolsonaro. Bolsonaro, apesar de ter sido eleito, em inúmeras oportunidades, manifestou que só não venceu as eleições no primeiro turno porque as eleições foram fraudadas, as urnas eletrônicas não eram confiáveis. Né, colocando mais lenha nessa fogueira, né, que começou com Aécio em 2014. E não foi diferente na eleição de 2020. Diferentes atores e lideranças políticas manifestaram desconfiança com a urna eletrônica. A urna eletrônica virou, vamos assim dizer, um objeto de disputa política na eleição de 2020. E o presidente insiste nesse assunto, o presidente Jair Bolsonaro, né, mais uma vez alertando os seus eleitores, os seus seguidores, que em 2022 ele possivelmente será derrotado por causa de fraude. Né, antecipando um pouco aí uma possível desculpa para um fracasso eleitoral na eleição de 22. Então, eu digo, né, sem menor dúvida, que a eleição municipal do ano passado, a urna eletrônica viveu sob um ataque sem precedente na história política
na história política brasileira. E qual é o grande problema disso? O grande problema é o seguinte: se as pessoas não acreditam na urna eletrônica, se elas não acreditam que o seu voto será devidamente computado, né, para o candidato para quem ela votou, isso quebra qualquer tipo de confiança que as pessoas têm no processo democrático. Né? A democracia pressupõe conflito, né? Eu não vou dizer, não vou negar isso. Né? As pessoas têm visões diferentes de mundo. Né? Mas para que uma democracia possa sobreviver e prosperar, é necessário que haja um consenso mínimo entre os diferentes atores. E o consenso mínimo, né, acredito eu, são as regras que regem o processo democrático. Quem pode concorrer, quem não pode, como é que se dá a disputa, como é que são computados os votos, quantos votos um candidato precisa para ser eleito, e por aí. Se esse consenso mínimo é colocado à prova, a consequência é uma democracia sendo colocada à prova. Isso foge da arena da disputa política e vira uma disputa, né, sobre o próprio funcionamento do país. Então, nessa eleição de 2020, eu queria chamar uns dados, chamar atenção para uns dados bastante preocupantes. No segundo turno da eleição, logo na semana seguinte ao primeiro turno, eu conduzi uma pesquisa de opinião no estado do Rio de Janeiro, em mais de 30 municípios, para entender um pouco, né, como é que o eleitor votava na eleição para prefeito, né, quais eram os critérios do voto, sobre o comportamento do eleitor, entre outras questões, e fiz uma pergunta muito direta, assim, se a pessoa confiava ou não confiava na urna eletrônica. E o entrevistado tinha 3 opções de voto. Ele poderia dizer que confiava totalmente na urna eletrônica, tinha pouca confiança ou não tinha confiança nenhuma na urna eletrônica. O dado que surge daí, Wallace, que eu acho extremamente preocupante, é que se a gente somar aqueles que não têm nenhuma confiança na urna eletrônica com os que têm pouca confiança, o percentual somou 70% dos eleitores do Rio de Janeiro. Ou seja, 7 em cada 10 cariocas fluminenses não tinham plena confiança na urna eletrônica. Isso pode ter se manifestado, inclusive, em outros indicadores. Né? Ali na pesquisa, por exemplo, eu vou pegar aqui o dado corretamente, a gente também foi perguntado para as pessoas se elas eram a favor ou contra o voto obrigatório. E aqui no Rio de Janeiro, deu 60% dos eleitores do Rio de Janeiro se manifestavam contrários ao voto obrigatório. 46% não iriam votar na última eleição se o voto fosse opcional. Né? Então, são alguns outros indicadores de que tem alguma coisa, né, tá ocorrendo, né? Eu estou falando do Rio de Janeiro, mas eu não tenho nenhum motivo para desconfiar que nos outros estados, né, os números sejam parecidos. Né? Lógico que vão variar, mas são parecidos. Mas voltando para a urna eletrônica. Um dado que me chamou bastante atenção, né, e isso realmente contrariou um pouco a expectativa que eu tinha, é o seguinte: os moradores da capital têm uma desconfiança muito maior do que os moradores da região metropolitana ou do interior. Os moradores do interior confiam mais na urna eletrônica do que os moradores da capital, né, onde, teoricamente, né, moram pessoas assim que mais atentas, né, vamos assim dizer, à política. Mas, ao mesmo tempo, houve pouca variação. Quando a gente cruza essa pergunta sobre confiança da urna eletrônica com outras variáveis, como o sexo do eleitor, a sua escolaridade, a sua renda, e entre outras questões. Né? Então, assim, pouquíssima diferença entre ser homem ou ser mulher. Os homens confiam um pouquinho mais do que as mulheres na urna eletrônica, mas não é algo que chama atenção. A diferença que surgiu ali, mas também não era muito forte, era que as pessoas com alta escolaridade, alto poder aquisitivo,
e mais velhas tendem a confiar um pouco mais no processo eleitoral. Entre os jovens de 16 e 24 anos, né, e eu estou falando aqui diretamente para o público que vai nos assistir depois, né, 16 anos, 17 anos, o percentual dos jovens que confia na urna eletrônica é de 16%. 16%. Os eleitores entre 16 e 24 anos no Rio de Janeiro manifestaram confiança na urna eletrônica. Então, Wallace, o que eu quero chamar a atenção para isso? Né? Eu quero chamar a atenção para isso por uma questão muito simples. Né? As consequências para quando as pessoas não confiam na integridade da eleição são muito danosas. Eu vou citar um exemplo muito recente da Bolívia, quando a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, publicou um documento acusando a eleição boliviana de fraude. Aquilo desencadeou um processo violento seríssimo no país, com muitas mortes, prisões, muitos feridos. Né? Eu estou falando aqui um pouco de um caso extremo, é claro, né? Um caso que leva uma violência generalizada, como a que aconteceu na Bolívia. Mas a ocorrência de fraudes, né? Essa pessoa acredita, né, que o voto dela não foi devidamente computado, ela está acreditando que a eleição foi fraudada, foi fraudulenta. Né? As consequências da fraude elas são muito, muito danosas, né, para um sistema democrático, né, ainda mais para um sistema brasileiro que até 2014 parecia que estava amadurecendo, como eu falei, mas mostrou que ainda está sendo colocado à prova. Tá? Duas coisas. Né? Primeiro, ocorre essa quebra de confiança no processo democrático. Quebra de confiança pode gerar inúmeras consequências, como, por exemplo, aumento da abstenção. Pessoas abrem mão de participar politicamente porque elas não confiam que a sua participação pode gerar algum tipo de fruto. E uma outra consequência, né, e aí eu volto um pouco ao caso da Bolívia, é que a polarização acirra, a falta de confiança acirra a polarização na sociedade. Aquelas pessoas que perdem, né, principalmente, elas passam a acreditar que elas só perderam porque elas foram roubadas. E se as pessoas acreditam que elas foram roubadas, elas podem querer, então, assumir o poder pelo uso da força. Aí eu não quero aqui assumir a fala do Fabiano, mas nós vimos um pouco isso nos Estados Unidos, recentemente, com a invasão do Capitólio. Quando o grupo de eleitores invadiram, tentando impedir a cerimônia de posse do novo presidente, porque acreditavam que a eleição havia sido fraudada, porque o presidente americano, Donald Trump, também a todo momento declarou falta de confiança no processo eleitoral norte-americano, que é muito mais complexo que o brasileiro. O Brasil tem uma justiça eleitoral que foi criada nos anos 30 justamente para dar conta do processo de fraude que existia na República Velha. Tá? E essas são, então, né, essa polarização que no Brasil, né, vem ocorrendo aí desde 2013, 2014, né, que foi uma eleição extremamente acirrada em 2018. Se não houver, né, a partir de hoje, né, a partir desse momento, um processo de conscientização de que as eleições são limpas, de que a urna é fraudulenta, se as lideranças políticas não baixarem a temperatura, as consequências para as eleições de 2022 podem ser muito, muito drásticas. Eu não tenho bola de cristal, não vou tentar adivinhar o que pode acontecer. Tá? Mas imagino, né, que pode ser uma eleição tumultuada, turbulenta, como nós nunca tivemos no Brasil. E eu só queria, então, dizer, antes de encerrar, que esse processo de desconfiança do processo eleitoral, de crise da democracia, não é uma exclusividade brasileira, não é uma jabuticaba nossa. Né? Esse processo ele acontece em muitas democracias. Democracias avançadas, né, que elegem presidentes há anos, né, na Europa e nos Estados Unidos. Acredito que os Estados Unidos, hoje em dia, sejam um grande exemplo. Né? E, então, é o tema que o Fabiano, imagino, vai falar aqui, vai discursar sobre isso. É um dos grandes exemplos. Mas os Estados Unidos têm 200 anos de democracia. Nós temos um pouquinho menos do que 30. Então, tensionar o processo político quando as instituições ainda não estão totalmente amadurecidas
me parece algo temeroso, cuja consequência pode ser bem negativa e difícil de prever. É isso, Wallace, o que eu tinha um pouco para falar, e depois, se tiver algumas perguntas, algumas questões, a gente pode aprofundar uma questão ou outra. Muito obrigado, Felipe. E é efetivamente isso, né? Temos uma democracia extremamente jovem e que precisa, assim como uma planta, ser regada constantemente. Caso contrário, ficamos abertos ao deleite de um único grupo político que se diz dono da verdade e elimina do debate público, do debate político, todos os outros interesses que estão em jogo na sociedade, né? Então, quando a gente fala em defender a democracia, a gente fala muito isso com os nossos estudantes. Qual é a importância disso? É a importância de todos terem voz e possibilidade de colocar na pauta de discussão as suas demandas. A sociedade é muito complexa, a sociedade brasileira é muito complexa, não é? Então, é fundamental que o processo político ele seja não só legítimo, como o nosso atual mas dê voz para que todos possam participar, né? E, nesse sentido, que haja um reconhecimento da legitimidade das instituições que cuidam do nosso processo eleitoral. Acho que esse é um ponto muito importante para garantir essa democracia, que, no fim das contas, é garantir que todos possam colocar as suas demandas. E numa sociedade complexa, nós temos infinitas demandas, né? Então, isso que é muito importante quando a gente está falando disso, e está passando por um contexto de grande adversidade e de tensão, né? Uma tensão que apareceu muito forte nos Estados Unidos, e o professor Fabiano Santos vai poder trazer para a gente um pouco dessa percepção. A democracia americana tem passado uma tensão muito grande, foi assim durante os 4 anos do governo Trump, agora tem a passagem para o governo Joe Biden, e que traz, pelo menos em termos de discurso, em termos de narrativa, um retorno, né, do fortalecimento desse processo democrático tão conhecido da sociedade americana, né? Então, o professor Fabiano vai poder falar um pouco sobre isso e como isso pode ter relação conosco, né? Quer dizer, com a sociedade brasileira e com o nosso processo eleitoral também. Fabiano, mais uma vez, obrigado, e a palavra está contigo. Então, é muito prazeroso estar aqui, muito obrigado pelo convite, Wallace, muito obrigado pelo convite, Felipe, estar aqui com o Delano também. Wallace à frente, né, do LEPEX, do CAP-UERJ, né, coordenador do curso de Sociologia, e o Felipe representando o projeto Ciência Política nas Escolas da Unirio. É um projeto importantíssimo que eu vi nascer e venho acompanhando. Então, um grande prazer estar aqui, tanto na interlocução, né, com o CAP-UERJ, já dei aulas algumas vezes, né, para o ensino médio, Colégio de Aplicação da UERJ, e quanto agora nessa interação institucional com o projeto Ciência Política nas Escolas da Unirio. E também é um grande motivo de satisfação discutir um tema tão fascinante, mas também tão crucial e tão preocupante, né, nesse momento, né, que é o destino da democracia. Eu acho que é isso que nós temos que concentrar, né, nossos esforços no ensino da ciência política nas escolas, né, por conta desse contexto tão difícil, né, para uma conquista tão difícil, né, uma conquista feita, né, ao longo de décadas, né, a conquista é essa do jogo democrático, né. E o Felipe vem narrando um contexto de disputa mais acirrada em torno do valor da democracia, das eleições, no caso brasileiro, e chamou atenção para o fato de não ser uma especificidade, né, do Brasil essa dificuldade, né, essa ameaça, né, aos fundamentos do jogo eleitoral. E não é específico ao Brasil e vem, né, do país principal, o principal símbolo, né, da democracia
representativa no mundo do século XX, na virada do século XX para o XXI, né, que são os Estados Unidos da América. Nós todos vimos as cenas, né, ocorridas no Congresso, que é o chamado Capitólio, que eles chamam de Capitólio, o Congresso norte-americano. Lá estava se fazendo a cerimônia de validação daquilo que o colégio eleitoral tinha decidido, que era a vitória do democrata Joe Biden, contra o presidente que tentava ser reeleito, Donald Trump, que agora deixou a presidência, e apoiadores do Trump, convocados pelo próprio Trump, invadiram o Congresso para empastelar e impedir a cerimônia e a consagração definitiva da vitória da oposição nos Estados Unidos. Então, eu quero falar um pouco, narrar um pouco, mais claramente possível, né, para os estudantes que estão nos assistindo, o que se passou ali, o que é aquilo. Depois voltar para um tema que o Felipe falou a respeito da importância da democracia, o que é isso, e depois falar sobre o desafio do Biden e o Brasil nessa história, né? Tentar consumir meu tempo falando sobre isso. Em primeiro lugar, sobre os Estados Unidos e a política norte-americana. É importante saber isso, né? Nós temos dois partidos principais lá, por motivos da lei eleitoral nos Estados Unidos, não vale a pena esmiuçar os motivos disso, né? Da própria maneira como a sociedade se organizou politicamente lá, em alguns motivos importantes, mas lá nos Estados Unidos nós temos duas forças principais partidárias. O Partido Democrata, que foi vitorioso nas urnas agora em 2020, no final de novembro de 2020, não só para a presidência, mas também conquistou a maioria, manteve a maioria que tinha na Casa dos Representantes, que é equivalente à Câmara dos Deputados, e conquistou mais cadeiras que o seu partido de oposição no Senado. Portanto, agora teremos um governo nos Estados Unidos, presidente do Partido Democrata, Senado por uma cadeira, maioria no Senado, né, o Partido Democrata no Senado, e maioria na House dos Representantes, na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados, né? Então será um governo democrata de cabo a rabo, né? O Partido Democrata é o do Joe Biden vitorioso. E temos o Partido Republicano, que é o partido do presidente que saiu derrotado e que perdeu no Senado e que perdeu de novo na Câmara dos Deputados, né? Valendo lembrar que os democratas já eram maioria na Câmara dos Deputados. O Partido Democrata é um partido tido como um partido mais à esquerda nos Estados Unidos, digamos assim, mais liberal no sentido norte-americano de liberal. E representa melhor as mulheres, né, a questão da inserção das mulheres na política e na sociedade, e representa os negros, que tem uma questão histórica com a escravidão e com a exclusão dos negros. Então, o Partido Democrata representa historicamente o interesse desse segmento da população, que lá é uma minoria, representa os latinos, que é uma minoria muito importante lá, sempre representou os sindicatos, os trabalhadores, né? A população mais pobre. Então, essa é a característica do Partido Democrata. A questão ambiental é uma questão importante, né, no Partido Democrata, historicamente. Então, esses são os interesses principais representados pelos democratas. O Partido Republicano é um partido tido como partido mais ligado aos homens, né, aos homens brancos norte-americanos, aos ricos, classe média alta norte-americana, aos bem-sucedidos, né, e também aos grandes proprietários de terras, né, e fazendeiros, né, vendedores de commodities, ou pequenos proprietários rurais, né. Então, um partido muito ligado ao campo norte-americano e aos grandes milionários norte-americanos, aos homens, né, e brancos, né. Então, essa é a grande divisão que existe nos Estados Unidos, representados por esses dois partidos, né. O Trump venceu as eleições de 2016 e fez uma campanha primeiro e depois uma presidência muito radicalizada, no sentido de oposição simbólica e concreta aos interesses representados pelos democratas.
Então, o Trump tem uma posição muito radicalizada do ponto de vista contrário, né, do ponto de vista dos interesses de gênero das mulheres, né? Tem uma postura homofóbica, tem uma postura religiosa muito acentuada, uma posição muito identificada com os interesses do capital financeiro. Tá? Então, um discurso muito agressivo, né, e veiculado sempre pelas redes sociais, pelo Twitter, principalmente. Né? E do ponto de vista da política externa norte-americana, o Trump rapidamente ele se colocou contrário à Organização Mundial do Comércio, ele se colocou contrário ao Acordo de Paris em torno do meio ambiente. Então ele assumiu desde sempre uma postura de intolerância e de não diálogo. Né? Então ele, com certeza das suas próprias posições, né, nunca foi flexível para manter com pujança e com legitimidade as organizações internacionais que foram construídas sob liderança dos Estados Unidos, historicamente. A Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, né, o Acordo de Paris em relação ao meio ambiente. Né. Então, o Trump radicalizou as posições, né, que estavam mais ou menos ali representadas pelos republicanos, mas apenas uma facção dos republicanos. Ele radicalizou demais essa posição no discurso, nas ações. Né? E vinha com grandes possibilidades de se reeleger em 2020, né, no início de 2020. Acontece que veio a crise da pandemia, a sua posição foi uma posição de negar a importância, né, do Covid, né, e os Estados Unidos foram massacrados. A população norte-americana foi atropelada pelo vírus. É o maior número de casos, absoluta e proporcionalmente, e o maior número de mortes, absoluta e proporcionalmente. Muito por conta da posição que Trump adotou em relação à questão da saúde, em relação à questão das mortes, em relação à questão da pandemia. Se posicionou contra os governadores que tomavam ações fortes em relação ao lockdown, em relação às restrições, não é, que precisavam ser tomadas essas ações para conter a expansão da pandemia e a mortandade associada à pandemia. Então, o Trump, ao longo do ano, foi perdendo legitimidade, foi perdendo popularidade por conta da sua própria radicalizar, a sua postura radical diante das suas certezas. E da não cooperação com o restante dos atores do sistema político, os governadores, o Congresso, a Câmara dos Deputados, que pediam medidas de contenção. E ele acabou perdendo popularidade e acabou estimulando, não é, um apoio maciço na população para a alternância. Isso que acabou acontecendo em novembro. Não é? O Biden começou a ultrapassá-lo nas pesquisas e começou a ultrapassar bem e consolidou essa posição e venceu as eleições. Não vamos aqui falar sobre os processos eleitorais norte-americanos, nos detalhes, não é esse o nosso objetivo aqui. O que é importante ressaltar é a característica da liderança do Trump, que eu acho que é isso que vai fazer vai convergir aí com a discussão que temos aqui no nosso trabalho e com o que o Felipe falou. O Trump, percebendo a possibilidade de derrota, desde o início chamava a atenção para a possibilidade de fraude, de que as eleições nos Estados Unidos não seriam eleições limpas. Ele ganharia de qualquer forma. Se não ganhasse, é porque houve fraude. Essa é a frase que ele mais falou. Né? Assim, a vitória dele estava dada. Caso isso não ocorresse, é porque houve fraude. E isso vai me levar ao segundo ponto, né, da questão aqui. Né? O que é isso? O que é
apontar para a existência de fraude no processo eleitoral. A própria ideia de democracia ela está assentada, ela está apoiada na noção de que é possível haver alternância no poder, certo? A ideia de democracia representativa está assentada na ideia de incerteza, de competição, né, por estar no governo. Então, forças sociais se organizam politicamente, veiculam suas ideias, seus interesses, suas propostas, podem fazer isso e podem se apresentar ao eleitorado para concorrer pelo apoio do eleitorado, pelo voto, e eventualmente governar. E depois o eleitorado vai julgar se esse partido, essa organização no poder, foi bem sucedido ou não. Isso indefinidamente. Então, quais são as ideias centrais motoras aqui? A ideia de incerteza, não está dado ex ante quem é que vai ganhar a eleição, a possibilidade de oposição, o governo pode perder a eleição, quem está no governo pode vir a perder a eleição. Então, existe uma oposição a esse governo e, portanto, existe competição. As ideias são: existe oposição, existe competição e existe incerteza. Para que isso exista, uma coisa é fundamental, né? Uma regra de competição, as regras sejam cumpridas e que as pessoas percebam nesse processo, né, a legitimidade, né? Percebam que esse processo é limpo, que realmente expressa o que a maioria da sociedade decidiu naquele momento. Esse foi o legado histórico de 200... Quando as pessoas falam 200 anos de história da democracia norte-americana, as pessoas estão se referindo a isso. Oposição permitida dentro de regras e alternância. Só depois, no século XX, é que o eleitorado norte-americano foi se expandir mesmo. E que os pobres e que os negros foram permitidos, né, sejam como eleitores, sejam como competidores. E depois, os filhos de imigrantes, etc. E tal. O grande legado norte-americano, o berço da democracia, é essa ideia de que há alternância, há tolerância à oposição, e a ideia de quando se exerce o governo dentro da lei. Você não pode usar o governo para tiranizar e eliminar os seus opositores. Os seus opositores podem fazer oposição. Então, essas são as ideias fundamentais, trazidas pelos Estados Unidos como um grande legado. Foi justamente contra isso que o Trump se posicionou, apontando fraude o tempo inteiro. Então, ele tocou num ponto fundamental da história política norte-americana, né? No orgulho pátrio. Né? E o mais incrível é seguido por uma grande parcela da população. E aqui é importante mencionar esse aspecto, porque isso vai, de alguma forma, nos orientar no paralelo com o caso brasileiro. Existe, como eu falei, uma grande radicalização. E quando se fala radicalização, você perde. Está se falando de um processo no qual as pessoas estão movidas muito pelas paixões e muito certas dos seus posicionamentos, e elimina a possibilidade que outras pessoas possam também acreditar em outras coisas, possam defender outros comportamentos, outros interesses e outros valores. E aí as outras pessoas que pensam diferente, têm outros valores e têm outros comportamentos, passam a ser vistas como inimigas. Passam a ser vistas como fraudadoras. Passam a ser vistas como criminosas. E não como pessoas que têm diferenças. Não é? E que essas diferenças podem ser expressas politicamente e podem governar você, sem te eliminar dentro das suas visões. Então a radicalização, né, numa democracia, ela tem que existir nas margens, ela não pode estar dentro do sistema, ela não pode ser hegemônica, porque o perigo é eliminar a possibilidade da oposição, da diferença, que é o que faz a riqueza, a pujança da democracia, que foi o grande ensinamento norte-americano. Então, o que é incrível no caso do Trump é que vários seguidores
compraram e compram esse posicionamento do Trump. É um processo de alimentar esse posicionamento pela liderança, e esse posicionamento alimentar e estimular a liderança a tomar esse posicionamento, que é exatamente o que acontece no caso brasileiro hoje com o Bolsonaro. Partes radicalizadas da sociedade mostram ao líder a possibilidade de tomar uma postura radicalizada sobre as coisas, mesmo que sem base científica, não é? Mesmo que sem comprovação, por exemplo, a fraude, por exemplo, a questão da Covid, né? Negam as coisas óbvias, né? Negam as coisas que têm comprovação, né? Com base na crença, né? Com base em suposições muito difíceis de comprovar e absolutamente absurdas, né? O líder alimenta isso na parte da população, e a população estimula esse comportamento por parte do líder. E isso atenta contra a ideia fundamental, a ideia motora da democracia, que é a existência de múltiplas verdades, de múltiplos interesses, de múltiplos valores, a convivência entre esses múltiplos valores, possibilidade desses múltiplos valores, interesses e comportamentos se organizarem politicamente e participarem do governo, legitimamente, dentro das regras, desde que mantendo a existência dos outros interesses, dos diferentes interesses, às vezes em conflito, às vezes em cooperação. O Bolsonaro emula muito o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Em 2016 o Trump é eleito, não é mentira para ninguém. O Bolsonaro, seus filhos e o seu séquito faz questão, né, de propagar essa adesão cega ao ex-presidente norte-americano, né? Presidente norte-americano que estimulou uma tentativa de golpe de invasão do Congresso, que é o lugar símbolo da democracia norte-americana. Então, temos uma situação difícil, mas que parece estar sendo superada com a eleição do Biden. O Biden, o presidente democrata, agora vai ter um grande desafio, que é reconstruir a legitimidade nas instituições. Reconstruir a confiança, como disse o Felipe, nesse processo, nas instituições. Esse processo é legítimo, é crível. Ele serve para engrandecer o país. Ele serve para atender o país no seu conjunto, esse processo, essas regras. E não para enriquecer poucos, né? Esse processo democrático não é uma conspiração de uma elite, né, para atentar contra os interesses da maioria da população. Não, esse processo democrático ele é uma invenção dos seres humanos para permitir o engrandecimento da nação e para atender o interesse de toda a nação. Toda a nação ganha com isso, né? A mensagem do Trump e do Bolsonaro, esses líderes, e outros na Europa também, nós não precisamos entrar aqui no que está acontecendo na Europa, mas a mensagem é que esse processo democrático atenta a uma elite que só existe na cabeça deles, que conspira o tempo inteiro contra os interesses do homem comum norte-americano. O homem macho, branco, comum, brasileiro norte-americano. Vejam a exclusão, não se fala de mulher, não se fala, né, do gay, não se fala do negro, né? É o homem branco comum, né, que está tendo os seus interesses vitais ameaçados pela democracia. Então, posso me armar contra esses fraudadores, esses criminosos. Veja a ameaça, veja a violência do discurso, veja a violência da postura, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Né? Isso dá o quê? Dá em guerra civil, isso dá em empobrecimento, isso dá em violência, isso dá em cancelamento da convivência pacífica dentro de um país. A convivência pacífica foi quebrada pelos Estados Unidos no âmbito internacional. E o Bolsonaro seguiu isso. Agora, coitado do Brasil. O Brasil vinha se constituindo diante de diversos governos democráticos, né? Sarney, Collor, Fernando Henrique, Itamar, Fernando Henrique, depois Lula e Dilma, como um interlocutor legítimo no cenário internacional. O Bolsonaro seguiu as sandices internacionais do Trump e hoje nós estamos isolados, porque o presidente norte-americano agora, né, está reassegurando todos os compromissos internacionais
tradicionais dos Estados Unidos, com a ONU, com a OMS, com o Acordo de Paris, meio ambiental e tudo. E o Brasil ficou a pé. O Brasil hoje é um pária internacional, pária, termo usado pelo chanceler, pelo ministro das Relações Exteriores. Com muito orgulho, sou pária, ele falou isso. Então, para finalizar, do ponto de vista dos efeitos das eleições norte-americanas no Brasil, são efeitos contraditórios. Em primeiro lugar, um risco muito grande. Nós podemos sofrer sanções comerciais por conta do que está acontecendo na Amazônia, na questão ambiental. Vamos ficar isolados mais do que estamos. Podemos sofrer sanções comerciais da China, de outros grandes importadores de nossos commodities, nossos produtos. Isso para a economia será definitivamente catastrófico. Mas do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da sinalização interna, pode ter um efeito de demonstração importante no sentido de mostrar que o caminho não é o do isolamento, do negacionismo, do absurdo, da sandice, da intolerância. O caminho é a da concertação, do diálogo, da convivência do diferente. Não é? E aí a importância de alternar lideranças que representem a postura radicalizada e intolerante por posturas quaisquer que sejam, à esquerda ou à direita, mas que tenham compromisso com a democracia. Era isso. Agradeço, Fabiano, pelas reflexões, pelas ideias trazidas. Delano, gostaria de fazer um comentário, algumas questões, Fabiano, Felipe. Primeiramente, agradecer a participação, o convite do professor Borba para estar aqui como membro do projeto de extensão Ciência Política nas Escolas. O professor Wallace e o professor Fabiano também. O professor Wallace, a gente já teve um histórico de parceria, já fomos ao colégio de aplicação também, já fizemos uma reunião juntos também com o colégio que a gente visitou da rede estadual do ensino. E com relação ao que o professor Borba falou sobre esse dado de 16% da população mais jovem não ter confiança nas urnas eletrônicas, qual seria a nossa justificativa enquanto educadores, cientistas, políticos, no caso, acadêmicos, para tentar convencer essa população de que vale a pena a gente seguir as regras do jogo, vale a pena a gente seguir a democracia como o principal modelo a ser adotado no Brasil e no mundo. E com relação ao professor Fabiano, sem querer fazer um papel de adivinho, mas os paralelos traçados entre o governo americano e o governo brasileiro são muito similares. Eu lembro que na eleição de 2018 a gente já falava isso. Tinha uma onda conservadora no mundo, que a gente via o conservadorismo crescendo nos Estados Unidos e que isso poderia ter algum efeito aqui no Brasil. Queria que você dissesse se você enxerga esse mesmo efeito acontecendo agora com relação ao fortalecimento da democracia. Bom, deixa eu então retomar aqui um pouco meu raciocínio. Eu vou, antes de falar, responder a provocação do Delano, eu vou pegar aqui um ponto da fala do Fabiano, quando ele disse que a certeza que as pessoas têm de que o processo eleitoral é fraudulento é baseado em crença. Né? Acho que isso é um dado, é uma realidade importante se comentar, né? Porque as pessoas elas deixam de confiar na democracia, no processo eleitoral, sem qualquer base científica, né? Sem qualquer tipo de evidência. E aqui eu tenho por mim que as redes sociais cumprem um papel muito importante nesse processo de quebra de confiança na democracia. Né? Porque são ações, né, sistemáticas e muito bem organizadas de desinformação que correm nesse meio online. Esse processo já está sendo todo mapeado aqui no Brasil, né? Não estou falando isso também por uma opinião, as pessoas pesquisam, né? Existem artigos sobre isso, mostrando das campanhas que são feitas com base em fake news, por exemplo, né? Que são pretensos relatos da realidade, num formato jornalístico,
mas que as informações são completamente falsas. Né? Campanhas massivas de desinformação em Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, blogs que se assumem como jornalísticos, mas que servem para propagar falsas informações. Né? Isso tudo, né? As redes sociais elas transformaram muito a forma como se faz política. Elas aumentaram muito o volume e a velocidade com que a informação propaga. E ela traz mais do que isso, né? Ela tirou o protagonismo da elite política em formar opinião. Hoje em dia, qualquer pessoa pode criar um meme, criar uma informação, aquilo dissemina e circula em questão de 1 hora, em questão de minutos, isso já está presente em mais de 120 milhões de telefones no Brasil. Então, aquela comunicação que a gente tinha verticalizada, né, que vinha de cima para baixo, por exemplo, no momento eleitoral, vinha do horário eleitoral gratuito para as pessoas. Nos momentos não eleitoral, né, um monopólio, vamos assim dizer, do Jornal Nacional e de alguns outros poucos veículos de informação, impressos, Folha de São Paulo, Globo, que detinham uma credibilidade, a informação passava de cima para baixo, era uma informação mais lenta. As pessoas precisavam esperar o Jornal Nacional para ter informação. Hoje em dia, não. A informação circula a todo momento, uma velocidade absurda, sem qualquer controle de qualidade. O TSE ainda não sabe lidar com esse tipo, não sabe regulamentar esse tipo de informação. Nos Estados Unidos, nessa última eleição, eu li uma notícia que o Facebook proibiu notícias políticas na última semana da campanha. Aí, numa tentativa de tentar, né, conter um pouco esse fluxo de informações falsas que deturpam, né, e fazem com que as pessoas, de fato, acreditem em coisas que são falsas. E viva num mundo paralelo ali. Então, Delano, eu não sei se os jovens, né, você me fez uma pergunta que é difícil de eu te dar uma resposta, eu preciso especular um pouco, mas não sei se os jovens têm mais contato com esse novo mundo, e por isso eles acreditam menos na política, estão mais desesperançosos, porque foram socializados politicamente também dentro de um momento muito complicado da política brasileira. O jovem que tem 18, que tem 20 anos hoje, apesar de ele não ter nascido numa ditadura, como meu pai, que só pôde votar com mais de 40 anos, e não sabe a importância de uma democracia, eles cresceram ali no auge das grandes denúncias de corrupção, que corroeram a credibilidade da política. Né? Nós não podemos deixar de mencionar isso. Os grandes escândalos de corrupção que começaram em 2006, né, 2005, com o Mensalão, o julgamento do Mensalão em 2012, na véspera da eleição, em que várias lideranças foram presas, faltando 7 dias para a eleição, ou com a Operação Lava Jato também, que atuou dentro da eleição, no processo eleitoral, e também exerceu uma série de mandatos de prisão, durante o segundo turno de uma eleição presidencial. Né, esses jovens foram socializados dentro desse momento. E como é que você recupera, ou nem recuperar, de repente eles nunca tiveram, como é que você traz confiança para essas pessoas? Esse é um grande desafio que a gente tem. Esse é um grande desafio. E eu acredito que o TSE, quando faz campanhas políticas, faz campanhas políticas erradas. Vote consciente. O que é votar consciente? Ele tem que ensinar para as pessoas como é que é o processo eleitoral, como é que o voto é computado, como é que é o sistema proporcional, né, como é que funciona. Tem que provar, tem que mostrar que é confiável, por exemplo, no primeiro turno da eleição do ano passado. A apuração atrasou 2 ou 3 horas. Lembram disso? Vocês devem lembrar? Né? O TSE demorou para começar a anunciar os resultados da eleição. Né? Então, isso foi usado por esses articuladores do caos, né, de que ali era uma prova de que a urna eletrônica era algo falível, que qualquer um podia invadir o sistema e alterar a vontade do eleitor. Então, eu acho que o Brasil precisa, né, recuperar essa confiança. Né? Eu acredito que a justiça eleitoral pode ter um papel importante nisso. Né? Não só as lideranças políticas, né? Mas a justiça eleitoral, outros tipos de lideranças, né, como nós, acadêmicos, né, como o processo de ciência política nas escolas. Né? O TRE tem um projeto bem legal também, que é o Eleitor do Futuro, que eles visitam escolas, estimulam a participação, o alistamento para jovens com 16, 17 anos. Inclusive, Ciência Política nas Escolas está articulando uma parceria com o TRE para visitar as escolas conjuntamente. Então, Delano, assim, é difícil, né, especular porque que os jovens confiam tão menos, assim, né? 16% dos jovens têm confiança total na urna eletrônica, e é um desafio ainda maior, né, incorporar a esses jovens
incorporar esses jovens dentro do processo político brasileiro. Então, Delano, sua pergunta é muito, muito importante. Eu acho que vamos separar duas coisas. A postura conservadora é uma postura legítima dentro do processo político, né? O que é preocupante, que eu tentei chamar a atenção, é uma postura, seja ela conservadora, seja ela progressista, seja ela liberal, mais à esquerda, mais à direita, uma postura que elimine a possibilidade de haver a postura alternativa. Correto? E eu acho que a postura conservadora, sendo bem sucedida nas urnas, a maioria endossando uma agenda com a qual eleitores progressistas não concordam, assim, faz parte do jogo e faz parte do processo, né? Os progressistas se organizarem e tentarem fazer uma oposição consistente e mostrar que as suas posições são mais críveis, são mais consistentes com o desenvolvimento, com a inclusão. Eu acho que tem um problema mais grave, que é a questão da democracia representativa. É importante, em 2022, construir uma alternativa, assim, é a minha visão, né? Unificada, de restabelecimento, né, da institucionalidade, né, do valor das instituições democráticas. Né? Assim, tão unificado quanto possível. Né? E por que eu acho que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ocorreu a convivência com presidentes, está ocorrendo no Brasil e ocorrendo nos Estados Unidos a convivência com presidentes, né, que não conferem valor fundamental a essa institucionalidade, a esse processo. Então, o fundamental é restabelecer a governança democrática. Depois, vamos pensar, né, nessa, né, no jogo sendo jogado de novo pelas diversas forças. Por que eu falo isso? Porque a população, a falta de confiança da população nas instituições, como o Felipe está mostrando aqui, vai ser resgatar essa confiança, vai ser uma tarefa de muitos anos. E ela tem que partir de todas as elites. Uma elite que estimula a desconfiança e a criminalização, né, tem um poder imenso, né, justamente, né, de reproduzir na sociedade, né, essa deslegitimação. O primeiro segmento da sociedade que tem que mostrar a pujança, a força e a importância das instituições é a elite política. Se na elite política vem uma sinalização de que é um processo podre, bom, partes importantes da sociedade seguirão. Né? Então, eu não sei te dizer, não tenho bola de cristal, como você mesmo falou, não sei te dizer o que vai acontecer em 2022, se vai haver um movimento, como ocorreu nos Estados Unidos, de forte reação à postura de um presidente autoritário, não democrático. Não sei se vai ocorrer. Eu acho que isso vai depender da capacidade de articulação da oposição a esse presidente. E aí algumas coisas decisivas ainda precisam estar mais bem claras. Mas eu parto do princípio de que um fator crucial será a capacidade de visão, né? A visão das lideranças, das elites que se contrapõem ao Bolsonaro. O professor Felipe Borba tem uma pesquisa muito interessante sobre violência política no Rio de Janeiro, né? E aí mostra uma coisa que aparece nos jornais já há muitos anos, que são recorrentes homicídios que acontecem aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense acontece muito, né? O caso da Marielle, né, motorista
do Anderson Gomes foi só um entre tantos casos terríveis que acontecem no Rio de Janeiro. E esses discursos que a gente tem vivido talvez só potencializem esse cenário tão violento que o ambiente político. E aí, junto desse ambiente violento, a gente pode falar antidemocrático, né? Porque se elimina aquele que talvez pense diferente. E aí é uma coisa que foi chamada a atenção muitas vezes aqui. O problema não é ser progressista ou ser conservador, o problema é ser radical ao ponto de querer simplesmente excluir o diferente do processo democrático. Né? Quer dizer, é contra isso que a gente está lutando, e é contra isso que a gente está trabalhando o tempo todo e está levando para o nosso instante. É valorizar a democracia, valorizar, portanto, que as múltiplas possibilidades, que as múltiplas demandas sejam colocadas em jogo. Né? Pacificamente, né, Wallace? Pacificamente, sem violência, né? Dentro de regras. Né? Sim. Eu gostaria de agradecer também, fazer menção à FAPERJ, né, por conta da Bolsa Cientista do nosso Estado, o professor Fabiano tem, a Bolsa Jovem Cientista do nosso Estado, o professor Felipe tem, e graças também à FAPERJ que nós temos essa parceria que traz o debate de uma série de temáticas. Então, por fim, para finalizar, gostaria de que vocês dessem uma mensagem para os nossos estudantes da educação básica, que é o público-alvo desse produto, dessa discussão que a gente está fazendo aqui. Tanto o professor Fabiano, o professor Felipe, quanto o Delano. E agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aqui e essa parceria que é tão rica para todos nós. Então, Wallace, então, muito obrigado pelo convite, tá, por ter participado desse debate assíncrono, né, uma palavra nova que todos nós aprendemos no ano passado, né, um vocabulário novo para mim, gravar esse vídeo para que depois circule entre seus alunos. Muito obrigado ao Delano por ter participado, ter nos auxiliado, ter operacionalizado todo esse debate. Foi um prazer também estar aqui com o Fabiano, meu antigo professor, hoje meu colega de ciência política, né? E não dizer para os seus alunos que estarei presente fisicamente, tão logo a pandemia nos permita, tão logo a gente possa também acreditar na vacina. Né? Estamos falando aqui de urna eletrônica, mas muitas pessoas também não acreditam na vacina. É verdade. Né? Acham que se tomarem vacina podem virar jacaré. Né? Então, eu deixo uma mensagem de otimismo, né? Todo momento passa, momento ruim passa. Eu tenho aqui plena convicção de que nós temos todas as condições políticas para superar esse impasse político que nós vivemos hoje em dia. E estimulo muito a participação de vocês. Né? Eu não sei qual idade vocês têm, né? Então eu espero que vocês tirem o título com 16 anos de idade, que se informem, né, corretamente, né, sem fake news, né, que tomem uma decisão baseada na convicção de vocês e que exerçam o direito de voto. É um direito de voto no Brasil, né, que foi conquistado a duras penas. Né? As mulheres só votaram na década de 30. Os analfabetos só conseguiram voto com a Constituição de 1988. Os negros nos Estados Unidos nos anos 60. Países democráticos, né, como Suíça, por exemplo, o voto feminino foi também super tardio. Né? Foi depois do Brasil, né, o voto feminino na Suíça. Então, é um direito que todos nós conquistamos e que eu espero que vocês façam bom uso. Então, um prazer estar aqui de novo. Queria reiterar meus agradecimentos ao Wallace, ao Felipe, ao Delano aqui na logística e nas perguntas. E um grande prazer estar fazendo parte da Ciência Política nas Escolas, projeto da Unirio, né, do LEPEX, da CAP-UERJ. E que eu acho o nome de um programa do YouTube de um colega nosso, chamado Cláudio Couto, o nome é fantástico. Né? E essa eu acho que é a minha última mensagem aqui para os estudantes, para as alunas, os alunos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, nos vendo, que é o nome do programa do Cláudio Couto,
fora da política não há salvação. Então, nesse momento aqui de antipolítica, é nesse momento que nós precisamos da política, né, no sentido nobre do termo. Ouvir as diferenças, ouvir as diferentes opiniões, fazer a crítica às nossas próprias convicções, né, nos informar minimamente, né, participar, exercer o direito, como o Felipe falou, né, tão duramente conquistado por gerações passadas, né, aqui no Brasil e no mundo. Essa é uma conquista civilizatória fundamental na democracia representativa, né? E há um perigo muito... O que aconteceu quando se perdeu isso na década de 40 do século XX? A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto e a eliminação de vastas parcelas da população mundial. Foram 20 milhões de russos mortos, né? 6 milhões de judeus, né? São coisas devastadoras. As regiões onde a democracia representativa não existe são regiões onde a possibilidade de extermínio é muito grande. E eu acho que isso que a gente quer evitar, né? A vida é tão difícil, né? E essa conquista civilizatória ela veio para ajudar a tornar a vida mais feliz, menos difícil, né? Então essa mensagem que eu queria deixar. Uma ótima noite para todo mundo. Então, assim como os professores, eu tenho uma visão até que bem otimista, bem positiva, que o processo vai culminar para que a gente fortaleça cada vez mais os nossos laços democráticos e orientar, como o professor Felipe Borba mencionou, que nesse mundo informatizado a gente tem que ter um certo senso crítico com as fontes pelas quais a gente está se embasando para fazer nossas reflexões, para tirar os nossos conceitos. Então, sempre dê preferência aos grandes divulgadores científicos, às pessoas que têm compromisso com a democracia e com a ciência, que aí sim a gente pode ter um mundo mais democrático, um mundo mais livre. É isso. Mas muito legal isso que você falou, Fabiano. É isso mesmo. Onde não há democracia representativa, beira o caos. E do caos qualquer coisa pode acontecer, inclusive o pior que o ser humano pode vir fazer, né? Isso aí. Então, esse sentimento de violência, né, de intolerância, eu acho que a gente precisa acabar com isso, né? Trabalhar para mudar isso. Né?